Alguém já te falou alguma coisa que ressoou como uma sentença? Normalmente, sentença está relacionado, tá, ao que o juiz diz. Ele fala de uma lei que a pessoa precisa seguir aquilo. E às vezes é o que a gente faz quando as pessoas criticam a gente. Por que eu estou trazendo isso? Porque muitas vezes essas críticas, elas param a gente. Faz a gente, por exemplo, acreditar que aquilo que a pessoa falou é verdade. Só que muitas vezes não é. Porque o que a pessoa está falando é sobre ela. Não é sobre a gente, não é sobre você. É como a pessoa encara a vida. É como ela vê a vida, é como ela sente. Porque muitas vezes isso está relacionado à parte emocional e mental, né? É o que você acredita e que você traz como uma sustentação para sua mente, para sua mentalidade e te levar para onde você quiser. Não é sobre o que o outro diz. Se você acredita que você pode fazer alguma coisa, você vai fazer. Se você acredita que você consegue, por exemplo, ser fortalecido emocionalmente para aguentar aquilo, você vai, com certeza. Por que eu estou falando sobre mentalidade emocional? Porque é o que sustenta a gente. Se você estiver fragilizado com relação a isso, ou não tiver, por exemplo, programado a sua mentalidade programada, você não vai conseguir. Recentemente, um amigo meu, ele chegou para mim e disse que, Tacílio, você não pode dizer que você parou de beber. Você não pode falar isso porque um dia você pode voltar. Você pode ter uma recaída. Olha o que ele está falando. Provavelmente não é verdade. Porque tem pessoas que conseguiu, por exemplo, que parou e não voltou. Como também tem pessoas que voltou. No caso dele, ele tentou parar e voltou. Então ele está falando sobre ele. Eu bebi durante 24 anos. Ele sabe da minha transformação. Ele sabe que eu parei de beber. E ele chegou para mim e disse isso, porque talvez ele queria reforçar alguma coisa que ele fez. Um padrão dele, né? Inclusive, irmão, eu te amo demais. Você sabe disso, mas o que você falou talvez não seja verdade. Se você estiver assistindo, claro, estiver ouvindo esse vídeo, estiver vendo esse vídeo. Então, o que é que eu falei para ele? Você precisa se sustentar em alguma coisa. Porque muitas vezes, até ele, por exemplo, não ter conseguido parar de beber, ter voltado, é porque tem alguma coisa dentro dele que está fazendo ele ir para a bebida. Ele não está conseguindo, está fortalecido emocionalmente, né? Como eu falei no início, no vídeo aqui. E você precisa saber por que é que você precisa parar. Quais são os motivos, né? Quais são os motivos que eu preciso, por exemplo, alcançar? O que é que eu preciso alcançar deixando isso? É colocar os prós e os contras. É fortalecer a sua mudança, né? Aquilo que você propõe para a sua vida a partir de agora. E sair daquelas pessoas, né? Que, por exemplo, não faz mais sentido para você. Muitas vezes até a própria família. Quando você vai, por exemplo, fazer uma mudança, a família ela vai dizer isso é uma loucura que tu tá fazendo, né? Isso aí não vai dar certo. Isso daí não é pra você, você não é capaz. Olha as críticas que a gente muitas vezes recebe. É por isso que as pessoas sempre falam, você precisa estar perto de pessoas que vão te levar para o próximo nível, né? Você precisa estar perto de pessoas que vão te levar para o próximo nível. E não pessoas que vão, por exemplo, te deixar mais medroso. Te parar. A pergunta é: quais são as pessoas que você tem ao seu lado? São aquelas pessoas, são os críticos medrosos, inseguros? Ou são apoiadores que vão, por exemplo, te levar para o próximo nível? Você precisa entender isso. Claro, eu não estou generalizando, porque dependendo de quem está do seu lado, você não pode deixar, né? Porque aquela pessoa, provavelmente, ela é muito importante para você. E aqui, eu estou querendo falar para vocês sobre as críticas que você recebe diariamente. Essas críticas, ela não pode ser entendida como uma verdade que pode te parar e você não conseguir realizar teus sonhos. Quantas coisas que você tem para realizar e as pessoas, por exemplo, estão fazendo você parar. Você precisa estar bem emocionalmente, fortalecido na mente, tá bom? Valeu.